Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como eu consegui transformar apenas R$ 1.000 em mais de R$ 200.000, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? E essa estratégia fez eu obter uma rentabilidade expressiva na carteira do canal. Eu obtive mais de 100% de rentabilidade em apenas 2 anos de investimento, tá? E para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou explicar esse segredo pouquíssimo falado pelo mercado financeiro. Fora também, pessoal, que eu vou passar aqui duas ações que eu sigo comprando e acredito que estão muito baratas para médio e longo prazo. Inclusive, uma delas foi a responsável por trazer esse crescimento exponencial na carteira do canal. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Quando a gente observa um pouco aqui da carteira do canal, vemos que basicamente a minha estratégia já está aqui bem explícita, tá? Eu invisto 100% do meu capital na parte de ações. E seria, pessoal, tecnicamente algo muito óbvio. Por quê? Porque para você conseguir uma rentabilidade no mercado muito acima da média, você não vai conseguir com renda fixa, fundos imobiliários, você apenas vai conseguir com ativos de risco, ou seja, ações e barra criptomoedas. Eu particularmente prefiro a parte de ações. Por quê? Porque tanto você consegue ter uma previsibilidade interessante, tá? Você não fica aí refém da especulação e também você consegue ter um nível de rentabilidade diferenciada na carteira. E hoje a minha carteira, ela se compõe com 6 ações, tá? Em primeiro lugar temos o Banco do Brasil, 45,94% do patrimônio está no Banco do Brasil. Temos o Itaú, 20% da carteira, é a minha segunda maior posição. Tem 1.064 ações do banco. BR Partners, aqui uma microcap, tá? Na parte small caps para crescimento, 16,8% da carteira. BB Seguridade, 7,9%. Petrobras, 6,8%. E as ações da Vale, com 2,4% da carteira. Só que minha carteira nem sempre foi desse jeito, tá? Claro, pessoal, não me entendam mal, antes que venha uma enxurrada de críticas aí nos comentários, o Pablo é mentiroso. Não, pessoal, não é isso, tá? Eu não necessariamente investi R$ 1.000 e deixei lá, óbvio que não, tá? Senão seria aí tecnicamente real eu passar isso aqui para vocês. No caso, qual foi a minha estratégia? Eu investi meus primeiros R$ 1.000? Sim, investi. Mas eu fui realizando aportes periódicos mensais, tá? Eu não deixei de investir. E eu acho que esse é um dos grandes segredos quando você está começando, que entra na parte da disciplina. Você manter um nível consistente de aporte na sua carteira. Nem que seja 100, 200, 300 reais, até porque isso é feito de forma composta, tá, pessoal? Esse é o ponto que vocês precisam entender. Quando a gente pega a carteira aqui, ó, numa lupa de longo prazo, perceba que eu invisto aí, totalizando tudo, tá uns 4 anos na bolsa, vamos supor aqui, só que é que tá. No caso, eu comecei a fazer aqui investimentos melhores, mais ou menos ali, ó, para junho de 2022, que aqui eu já comecei a estudar, já consegui ter um conhecimento melhor de mercado. Então foi a partir daqui que de fato foi a virada de chave na carteira do canal, tá? E eu consegui essa rentabilidade bem expressiva. Qual foi a minha rentabilidade anualizada? Porque sabemos que deu 170% em mais ou menos ali 4 anos no tempo. Vamos colocar aqui desde o início da carteira, já considerando os meus erros, tá? Se eu calcular a taxa anual composta nessa carteira, vamos aqui, ó, por 170%, tá? Arredondando, num período de 4 anos no tempo, que foi o período de investimento, eu consegui 28,19% ao ano na média.
uma rentabilidade muito acima do que o esperado. Conseguir uma rentabilidade dessa, pessoal, é algo aí de investidor muito arrojado, tá? Você precisa ter uma estratégia muito bem definida. E foi o que eu fiz aqui, obviamente, na carteira do canal. No caso, eu fui investir em ações, porém, vocês devem estar na dúvida. Nossa, conseguir 20% ao ano, mais de 20% ao ano já é um desafio, Pablo. Quem dirá 28% ao ano? Olha, pessoal, é totalmente possível, tá? Mas não será fácil, porque você, além do comportamento de investidor de longo prazo, de ter disciplina, de ter paciência, não vender no pânico, você precisa, tá? Acredito aqui, na minha opinião, ter essas 4 premissas aqui. O longo prazo é óbvio, mas a primeira premissa, pessoal, são os dividendos, tá? Não tem jeito, pessoal. O dividendo, no Brasil, principalmente, ele é o principal componente que vai te trazer retorno. Por quê? Pense da seguinte forma, uma ação, pegando, por exemplo, aqui, ó, as ações, né, da BB Seguridade. Vamos supor que ela pague um dividendo de 10% ao ano. Esses 10% ao ano que você vai receber na sua carteira não será de uma forma simples, será de uma forma composta. Então você já tem 10% ao ano de rentabilidade somente com dividendos, pessoal, é muita coisa. Fora que ninguém conta para vocês, mas a empresa também cresce. Por exemplo, ó, BB Seguridade, se eu pegar aqui, ó, no caso, o payout que ela tem hoje, que é de 84%, e o ROI médio, o ROI de seguradora, tende a ser bem alto, fica de 86% a 90% de ROI, temos um crescimento na BB Seguridade, tá? Ou seja, 1 menos o payout alto de 90%, vezes um ROI aqui, né, de mais ou menos 80%. Crescimento de 8% ao ano. Aqui já fica mais realístico. Aí se você soma isso aqui, ó, com o dividendo pago e mais uma taxa de reaplicação de dividendos mais valorização na ação, você já vai conseguir um retorno aí, ó, de 20% ao ano com essa ação. Então ninguém conta isso para vocês, tá? De que o retorno da ação total, ele engloba tanto os dividendos como também o potencial de valorização nos papéis dessa empresa, tá? Esse é o segredo. O dividendo, ele vai representar no longuíssimo prazo grande parte do seu retorno. Pegando aqui como principal escopo, salientando, né, essa tese do dividendo, olha o grande retorno das ações do Banco Itaú nos últimos 10 anos, 841% de retorno total. Você sabe por que isso? Justamente por conta do dividendo, tá? Claro, o banco se apreciou bastante, a ação subiu bem, mas olha, se a gente pegar aqui, ó, a cotação de uma forma exclusivamente nominal, a gente percebe que a alta nas ações do Itaú não foi ali a tal ponto de chegar em 800%, ó, saiu aqui, ó, de 6 a 7 reais para 38. Se eu coloco apenas pelo quesito de valorização, o Itaú se apreciou 533%. Então perceba que a outra parte foi devida ao dividendo. Isso que o Itaú em alguns períodos pagou baixos dividendos. Percebe a importância? Banco do Brasil é a mesma coisa. Você pega ali do plano real, a ação valorizou? Valorizou. Mas grande parte do retorno, tá, pessoal, será advindo do dividendo. Fora que o dividendo, ele te dá o poder de você comprar nas baixas, tá? Quando o mercado tá em baixa, você consegue aproveitar a ação num preço mais atrativo, fazendo você crescer ainda mais sua carteira. Então essa foi um dos principais pontos aqui da minha estratégia. Teve o aporte mensal? Teve, mas aqui o reinvestimento do provento ajudou bastante o crescimento dessa carteira para atingir os primeiros aqui, né, 200 mil investidos. Outro pilar bastante importante na carteira foi aproveitar em preços baixos. Não tem jeito, pessoal. Comprar barato faz total diferença. E não somente olhando para uma lupa de dividendos. Vamos pegar de novo o Itaú como principal exemplo aqui, tá? Se você pagar caro, vamos ver a expectativa de retorno embutido na ação, ó. O Itaú hoje não está 9,4 vezes lucro, não se enganem, tá? O PL projetivo está ainda menor do que esse porque a perspectiva para o próximo ano é de crescimento do resultado. Então se eu pegar aqui, ó, o valor de mercado do Banco Itaú hoje, que está na faixa de 431 bilhões de reais, e eu dividir isso aqui por um lucro no próximo ano de 50 bilhões, que tem um leve crescimento. Temos um PL de 8,6, tá? A gente vê que o Itaú está muito barato ainda, mesmo aqui em basicamente R$38. Faz muito sentido comprar as ações. Por quê? Porque no longo prazo o Itaú sempre foi precificado por 13. Tá vendo aqui já essa discrepância? Então aparentemente é uma ação barata, que tem aí um potencial de alta de 50%, somado a dividendos. Se você pega aqui, ó, 1 dividido por 8,62 e que o banco repasse isso 70% em dividendos, ele vai te pagar 8,1% ao ano. Fora a expectativa de crescimento de lucros. O Itaú cresce na média 8% ao ano. Olha o retorno embutido no preço da ação. 16% ao ano de forma nominal, isso sem você reinvestir. Agora, se a ação tivesse a 13 vezes lucro, ó a diferença de você pagar barato. Se você pagar 13 vezes lucro no Itaú, que já não é tão legal pagar este preço, tá?
Se o banco repassar, mesmo que o banco repasse 70%, você vai receber um dividendo de 5% ao ano. Se o banco crescer 7% ao ano, você vai ter um retorno bem inferior, de 12% ao ano, tá? Então percebe que der um retorno aí de 3% a menos de forma composta, pessoal. Por isso que pagar barato faz um diferencial bem significativo na sua trajetória, tá? Então, cuide do preço, pessoal. O preço não pode aí, a qualidade é o que mais importa. Mas se você ignorar o preço, você não vai ter um excelente retorno a tal ponto de ter essa rentabilidade aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? Outro fator que me ajudou bastante na minha trajetória, isso aqui já se aprofundando mais um pouco, já vem aqui para um tema um pouco mais complexo, tá? Aproveitar o ciclo das estatais. Coloquei até o S aqui sem querer, né? Aproveitar os ciclos em estatais. Ué, Pablo, como assim? Pessoal, não tem jeito, tá? Se você quer ter uma rentabilidade mais elevada, as estatais na bolsa são as que mais trazem esse potencial de retorno, pessoal. Não tem jeito, porque o mercado bate tanto nas ações das estatais que elas ficam num preço tão baixo que a expectativa de retorno tende a ser superior ao de uma empresa privada. Então não é somente qualidade. Qualidade importa? Importa, mas aí o preço também. Porque pense, antes um Banco do Brasil, tá? Que tá tendo um ROI, vai, no longo prazo de 14, 15% ao ano, do que um Itaú, que é bom, mas seja precificado por um múltiplo muito alto e que, consequentemente, aí tem um ROI de 20% ao ano. Não é o caso atual, tá? Não é o caso atual. O Itaú tá barato. Tô dando aqui um caso, por exemplo, com o BTG. O BTG é negociado em 13 vezes, então essa questão de aproveitar ciclos em baixa ajuda bastante. Não é à toa, pessoal, que hoje o Banco do Brasil está precificado por 0,71 valor patrimonial, apenas para ele regredir. Na média histórica dele, a ação precisaria subir uns 40%, já é um potencial de alta muito grande. Colocando aqui, ó, pela lógica do preço justo do Graham, mesmo num cenário pessimista para Banco do Brasil, a gente tem um preço justo de R$ 47,00, que nos preços atuais nos dá um potencial de alta de 114%. Estão vendo esses preços baixos em Banco do Brasil? Ele pode subir o dobro do Itaú, tá? Por ser precificado em suas médias apenas. Fora que o banco pode, com uma recuperação do agro, porque ele é de fato impactado pelo agronegócio, ter um dividendo bem maior. Então essa questão de você aproveitar ciclos foi o que eu fiz na minha carteira. Claro, nada é recomendação. E o Banco do Brasil eu peguei num ciclo favorável. Peguei ele aqui embaixo em 2022, por isso que teve essa rentabilidade gigantesca. E o cenário atual está se repetindo novamente. Por isso que eu prefiro tomar esse risco e deixar o Banco do Brasil como uma posição mais elevada na carteira, juntamente com Petrobras e juntamente com Vale. Perceba que minha carteira é mais cíclica do que previsível. No pessoal, não tem jeito, tá? Se você quer ter uma rentabilidade mais alta, você vai ter que aceitar correr um risco de volatilidade um pouco mais elevado. Não tem como, não existe almoço grátis. Se você quer muita qualidade com muita previsibilidade, aceite um retorno menor. Se você quer mais rentabilidade, você precisa ser mais agressivo, né? E, consequentemente, o Banco do Brasil representa uma grande fatia da carteira do canal, justamente por esta premissa. Mais um ponto salientando aqui essa minha estratégia de você ter um retorno acima da média, de você ter que se arriscar em empresas mais estatais, digamos assim, né? Olha os ciclos do Banco do Brasil para quem pega e baixa. Olha em 2004, mais de 1.500% de retorno, 2016, 300% de retorno, e agora, aparentemente, o múltiplo do Banco do Brasil está bem parecido com o da época. Não é à toa que o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil, está aqui na região de 0,70, está parecido com 2016 e está parecido com 2004. E desde isso precedeu uma recuperação no banco bem expressiva. E é sempre a mesma novela em empresas cíclicas, você sempre vê, tá? Geralmente, desvalorização no preço da commodity, como o Banco do Brasil, que tem aí o agro como principal fator, principal catalisador, tanto de alta e de baixa dos resultados. Questão aí política, que o Banco do Brasil também é impactado por isso, reforça o caráter cíclico do banco. E a questão da Selic. Uma Selic mais alta encarece o custo de captação do Banco do Brasil. Porém, para você que é investidor, que olha para o longo prazo, você olha esse cenário como uma tempestade perfeita. E é o que eu tenho feito na carteira, pessoal. São raríssimos os momentos que o Banco do Brasil esteve tão barato. Olha aqui, ó. Tanto que no ciclo desde 2004 do Plano Real, mesmo com a queda recente, o banco entregou 7.300% de rentabilidade. É por isso que eu vejo oportunidades, tá? Em ações mais de commodities, em ações de estatais. Justamente porque tem uma assimetria maior e pode te trazer um retorno mais expressivo. Mas aí tem um contraponto, você precisa cuidar no preço, não é que nem o Itaú, tá? O Itaú você tem o luxo de pagar mais caro porque a receita dele é inelástica, ele vai continuar crescendo independente do cenário macroeconômico que acontecer. Então você pode pagar um preço mais alto. No Banco do Brasil, não. Se você paga caro, seu retorno tende a ser reduzido, tá?
você precisa cuidar para pagar um preço barato. Por isso que o pilar principal da minha estratégia, eu não diria nem que foi qualidade. Qualidade foi fácil encontrar, e sim o preço e aproveitar os ciclos de mercado. Foi isso que fez a carteira ter aí uma rentabilidade acima de 27% ao ano nesses últimos 4 anos de investimento. E só aqui a título de curiosidade, tá? Se por um acaso a minha carteira ficasse dando essa rentabilidade de 27% ao ano durante mais 5 anos, vocês viram que foi possível conseguir isso em 4, vamos aqui colocar em 5 anos, tá? Um capital de 203 mil, supor aqui 27% ao ano, e eu coloco aqui, pessoal, né, no caso o investimento mensal que eu realizo na carteira, vamos supor, em mais 5 anos no tempo. Minha carteira daqui a 5 anos poderia ter R$1 milhão, tá? Será que eu vou conseguir? Bom, não sei. Deixe aí nos comentários. Em particular, sigo otimista, mas de qualquer forma, mesmo colocando uma rentabilidade mais conservadora de 17, 15% ao ano, eu ainda teria R$ 667 mil daqui 5 anos, que já seria também bem interessante. Isso se eu não aumentar o aporte. Se no caso aumentar o aporte, a carteira, obviamente, né, pode estar até maior do que isso aqui, numa lupa de médio e longo prazo. Nossa, Pablo, muito massa essa sua estratégia, gostei demais, só que aí é que tá, eu não tenho tanto conhecimento na bolsa, tô começando agora, precisava de alguma coisa que me ajudasse, pra mim que tá começando agora e pra mim que já tenho conhecimento mais avançado. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma bela oportunidade aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada transferência de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Agora onde estará o link dessa belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também, pessoal, se encontra disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que vocês também podem me seguir no Instagram, tá? Tá aqui logo no link na bio, que lá também tem informações e notícias de qualidade e eu dou atualizações aí para os meus seguidores, né? Todas as vezes. Pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e outras ações. Em particular, eu tenho várias aqui na carteira e eu acredito sim que para longo prazo serão bons investimentos, né? Digamos, até porque tudo a gente tem que olhar para longo prazo. Pegando num bom preço, longo prazo, seu retorno tende a ser bastante positivo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!